E aí, pessoal, acho que estamos diante de uma grande notícia. Indícios, informações que começam a se criar por novidades no caso Ferreira. E é sobre isso que nós viemos aqui falar rápido, porque é uma situação que deve desenvolver nas próximas horas, talvez nos próximos dias. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Todos conhecem o caso Ferreira, né? Então, caso Ferreira, vinculado a uma dificuldade na renovação de contrato, o jogador foi colocado para treinar em separado. Em cima dessa informação, naturalmente começou uma série de disque-disques entre o staff do jogador, também o Grêmio. Isso gerou uma ação na Justiça do Trabalho na tentativa de liberação do vínculo do jogador. O jogador perdeu essa ação, o vínculo ficou com o Grêmio e aí a partir daí uma série de dificuldades na comunicação determinaram um distanciamento ainda maior. Mas a situação parece estar diminuindo. Há pouco, no programa Sala de Redação da Rádio Gaúcha, Davi Coimbra, importante jornalista aqui do estado, disse que as coisas diminuíram. De lá para cá eu também busquei informações e de fato a situação está diminuindo. A tensão entre as partes diminuiu. E aí a gente tem que naturalmente vir aqui para falar do que representaria Ferreira hoje dentro do Grêmio. Ninguém melhor que Ferreira para fazer parte do grupo hoje, chegar jogando e solucionando os problemas do Grêmio. Eu quero dizer o seguinte, no último sábado, o Grêmio não tinha nenhum homem de lado para colocar. Não tinha. E isso claramente deixa com que a gente pegue aquela pequena lembrança que nós temos do Ferreira para dizer o seguinte, Ferreira teria resolvido. Ferreira seria a solução pelo lado direito, pelo lado esquerdo, desculpa, com o pé direito, com vitória pessoal, com força, com capacidade criativa, com personalidade, para chegar ali e resolver os problemas. E é isso que o Grêmio precisa. Então o Grêmio precisa entender esse momento onde o empresário pede trégua, onde todos estão, em tese, tentando olhar pelo bem do jogador e pelo bem do clube, para sentar, conversar e resolver. Acertar isso. Não se contrata o Ferreira. O Ferreira não é um jogador que se contrata. Quanto custaria o Ferreira para se contratar? Eu não quero olhar para trás. Não adianta olhar para trás. Não adianta pegar e dizer o seguinte, mas com esse aí eu não falo. Não, o Grêmio está acima das pessoas. O Grêmio, os bens, a necessidade do Grêmio precisa estar acima das vontades pessoais. Isso é lógico no mundo. E quem hoje, por exemplo, quanto custaria para o Grêmio trazer um jogador do nível do Ferreira e com o potencial que ele tem? Quanto custaria? Mais do que a própria renovação? 100 vezes mais do que a renovação. Então, vamos ser inteligentes. Vamos pensar um pouco mais adiante. Eu não preciso gostar ou desgostar, ou querer ou não querer o empresário do jogador. O que eu preciso é sentar e resolver o problema do Grêmio. É isso que eu preciso. E o Grêmio parece que também está entendendo isso. O silêncio do empresário, inteligentemente, que agora diz o seguinte, eu não vou entrar em rota de colisão, faz muito bem, não entra em rota de colisão, claramente deixa o ambiente aberto para o Grêmio pegar o telefone, ligar e dizer o seguinte, vamos sentar, vamos renovar e vamos apagar o que aconteceu. Se apaga o que acontece. Se apaga o que acontece. Às vezes as situações elas são desenvolvidas e criam novidades. O Grêmio vendeu o Everton e essa é uma novidade. E repor o Everton com um jogador ambientado é melhor, um jogador que Renato respeita, que ele gosta, que ele quer. Por que não fazer? Em nome do que não fazer isso? Então essa informação, que é sim concreta, de diminuição do atrito do empresário com o staff do Grêmio, e mais, a vontade do Ferreira, que é explícita de querer continuar, deixa o campo aberto a uma negociação, o campo aberto a uma possibilidade, lembrando, agora não se está contratando ou renovando o contrato de alguém que vai ficar lá na fila, é alguém que entra praticamente em cima da fila. Ele entra para disputar com um PP a titularidade do Grêmio, e se não jogar diretamente vai ser a primeira opção para jogar, e aí vão brigar para ver quem é melhor ou quem é pior. Essa é a realidade. E mais, e aí a gente tem que ser prático. Vaidade agora prejudica o Grêmio. Agora prejudica o Grêmio. O Grêmio precisa sempre estar acima das vontades pessoais. Me parece essa uma lógica. Portanto, Davi Coimbra falou no sala de redação, a gente buscou informação e de fato os ânimos estão mais leves.
e isso vai permitir com que essa negociação aconteça. Logo, logo eu venho aqui para contar mais situações, mas o caso Ferreira evoluiu e evoluiu positivamente. Vamos torcer que isso se reflita lá dentro do campo, que nós queremos o Ferreira jogando. Essa do Ferreira fora do campo está enchendo os tubos e a gente não tem que fazer isso. Nós temos que permitir que ele jogue e que o Grêmio vença. É isso que a gente quer e é por isso que a gente está aqui. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Gremista para Gremista.